agora vamos começar a falar um pouquinho mais da perspectiva do usuário. Então, a gente, como usuário de tabelas de composição de alimentos, quando a gente vai buscar essas informações, normalmente surge uma série de dúvidas. Então, qual tabela que eu devo usar, né? Qual tabela é considerada boa, qual tabela é ruim? Onde eu encontro o alimento que eu preciso? Porque nem sempre quando a gente busca na tabela, o alimento está lá disponível. Qual é a descrição do alimento que mais se aproxima do alimento que o paciente consumiu ou daquele alimento que eu quero prescrever? E como escolher também o dado adequado para cada nutriente. Então, são questões que surgem com grande frequência quando a gente utiliza dados de composição de alimentos. E vamos ver um pouquinho disso, né, na prática. Então, aqui eu pesquisei em três diferentes tabelas de composição de alimentos, que são, acredito, que as mais utilizadas no Brasil, que é a tabela TACO, a tabela da Tucunduva, né, Tucunduva Philip, e a tabela brasileira de composição de alimentos, a TBCA. Então, eu trouxe aqui a composição de 100 gramas de arroz branco cozido. Então, tentei buscar um alimento preparado, bem simples, e a gente já pode ver aqui a primeira diferença na questão da descrição do alimento. Então, nas duas primeiras tabelas, a descrição é relativamente parecida e na TBCA essa descrição é muito mais detalhada, né? Então ele traz ali arroz polido, cozido, com óleo, cebola e alho e sal. E aí, quando a gente vai olhar a composição desse arroz nas diferentes tabelas, a gente vê que tem uma grande variação em alguns pontos, e aí é a partir daí que surgem as dúvidas de qual informação usar. Então, quando a gente olha aqui primeiro a quantidade de lipídios nesse arroz cozido, a gente pode ver que na tabela TACO, essa quantidade é muito inferior à quantidade apresentada nas outras duas tabelas. Então, olhando essa informação aqui, a gente acredita que na tabela, nas duas tabelas, né, na TBCA, que está escrito que o óleo foi acrescentado à preparação, na tabela da Philip não está escrito, mas pela quantidade de gordura a gente assume isso, e na tabela TACO a gente sabe que nenhum alimento cozido ele foi acrescentado de qualquer outro ingrediente. Então, isso não está escrito na descrição dos alimentos, mas se vocês olharem naquela parte inicial onde tem a documentação das informações, essa informação está lá. Ele fala que os alimentos cozidos não foram, né, quando só a descrição é só cozido, não foram acrescentados nem sal, nenhum tipo de tempero e nem gordura. Então, essa seria a explicação da diferença. Isso poderia estar solucionado na descrição do alimento, mas para a gente descobrir tudo isso exige um pouco mais de investigação. Outra diferença aqui que podemos observar é na quantidade de fibra. Então, a tabela da Philip tem uma quantidade de fibra bem inferior às demais tabelas, talvez por utilizar algum método analítico diferente ou algum método dado antigo, não adequado, mas não é muito possível a gente descobrir isso porque não tem todas as informações necessárias lá na documentação da tabela. Então, é só um alerta aí para a quantidade de fibra que pode ser que veio de uma metodologia analítica ultrapassada. E quando a gente vai para carboidratos, a gente, olhando apenas na parte da tabela, a gente vê que nas duas primeiras tabelas está escrito apenas carboidrato e tem lá as quantidades, e na tabela da TBCA nós temos carboidrato total e carboidrato disponível. Temos dois tipos de carboidrato ali nessa tabela. E aí, se a gente está usando alimentos das duas ou das três tabelas, a gente não sabe o que combinar com o que, né? Os carboidratos que estão apresentados na TACO e na Tucunduva, na Philip, são carboidrato disponível, carboidrato total? Como é que eu harmonizo essas informações? Então, é todo esse tipo de detalhe que a gente tem que prestar atenção para não misturar definições diferentes ou componentes diferentes na hora de fazer os nossos cálculos. E para exemplificar com mais detalhes,
trouxe um outro exemplo relacionado à vitamina A, que também é um componente que tem bastante variabilidade na forma como essas informações são apresentadas nas diferentes tabelas. Então, aqui eu trouxe das mesmas tabelas a informação do mamão papaya, então nas 3 diferentes tabelas, e a gente vai focar aqui na questão da vitamina A. Então, quando a gente busca a vitamina A no mamão nas 3 tabelas, a gente vê que existem 2 possibilidades, temos o vitamina A na unidade RAI e o vitamina A na unidade RE, né? Que são calculadas de formas diferentes, tanto que os valores, né, quando a gente olha só para os números, a gente pode ver são bem diferentes, e a gente pode ver aqui que tanto a TACO quanto a TBCA têm o mesmo dado, e já que a tabela da Philip tem um valor, de novo, que destoa bastante dos outros dados que a gente tem aqui disponíveis. Isso pode ser por uma série de razões, mas, de novo, não dá para saber se é uma questão de variação na forma de calcular ou se é uma variação que a gente poderia considerar aceitável, dependendo do grau de maturação, né, do quão maduro, porque quanto mais madura a fruta, maior a quantidade de vitamina A, ou se é uma questão também de variedade ou cultivar diferente. É difícil a gente avaliar essa questão, mas o importante é a gente focar aqui que existem 2 colunas, porque são 2 formas diferentes de expressar o total de vitamina A. E o que isso interfere na nossa avaliação? Bom, primeiro a gente tem que estar atento, principalmente quando a gente está usando tabelas de composição de elementos diferentes, para não misturar uma unidade e a outra, porque se eu busco a quantidade de vitamina A numa tabela e utilizo essa unidade, e na outra tabela eu utilizo essa unidade, vocês podem ver aqui que eu vou misturar coisas que na verdade são bem diferentes. E na prática, o que isso resulta? Então, mesmo se a gente não misturar, aqui no caso eu estou fazendo trago um exemplo aqui de quando a gente calcula a quantidade de vitamina A numa refeição, usando uma unidade ou a outra de vitamina A. Então, aqui um modo de expressão e o outro modo de expressão de vitamina A. Então, aqui peguei uma refeição bem simples, então, arroz branco cozido, feijão carioca cozido, carne moída cozida, couve refogada, tomate cru e cenoura crua. E aí calculei para essas porções aqui de cada alimento a quantidade de vitamina A utilizando as diferentes unidades. Então vamos ver qual foi aqui o resultado. Então, quando a gente calcula a vitamina A usando essa primeira unidade, a gente vê que um indivíduo consumiria 255 microgramas de vitamina A. Já usando essa outra unidade, esse total sobe para 509, ou seja, praticamente, né, o dobro do que quando a gente calcula nessa unidade. E aqui embaixo nós temos a recomendação de ingestão de vitamina A. Então, além de, nesse caso aqui, dessa unidade, o valor ser bem menor da vitamina A consumida, a recomendação é muito maior. Já aqui onde eu tenho o total de 509 microgramas, a recomendação por dia seria 300 microgramas. Então, aqui o indivíduo estaria só com essa refeição já ultrapassando em muito a sua necessidade de vitamina A diária, enquanto que nessa unidade aqui ele não chegou nem a 50% da sua necessidade. Então, as nossas conclusões seriam completamente diferentes. Então, por isso que é extremamente importante, quando a gente busca essas informações na tabela, a gente utilizar da forma adequada para não chegar a conclusões equivocadas. Então, esse seria o ponto número 1 que eu coloco aqui para vocês observarem quando vão utilizar tabelas de composição de alimentos. É observar os componentes que a gente chama de problemáticos, que são todos esses componentes que eu apresento aqui. E por que eles são problemáticos? Porque eles podem ter diferentes definições ou diferentes metodologias analíticas, como o caso que eu mencionei da fibra alimentar, então metodologias mais antigas que não são adequadas, mas que algumas tabelas ainda trazem a informação.
modos de expressão diferentes, como é o caso da vitamina A, fatores de conversão diferentes, como, por exemplo, no caso da energia. Então, é extremamente importante que quando a gente vai utilizar essas informações, a gente saiba qual tipo de dado que a gente está usando, principalmente para esses componentes que eu apresento aqui nesse slide. Então, esse é o ponto número 1 para se observar em tabelas de composição de elementos.